Alô? Obrigado. Obrigado, gente. Eu guardei a gravata verde. Relacionamentos nos promovem. Grande parte do crescimento da nossa vida será o resultado dos relacionamentos que nós estamos expostos. Relacionamentos nos promovem, mas nos demitem também. Dependendo de quem você anda se relacionando, você pode ser demitido na vida, não? Eu nem sabia que tinha feito tanto bem ao Beto. Gente, não sei nem por onde começar. Trago a saudação da minha esposa querida, a saudação dos meus filhos e a saudação dos pastores que tenho tido o privilégio de apacentar. Hoje eu venho acompanhado do pastor Manuel. Ele se vinculou a nós recentemente, mas é um pastor que eu conheço há muitos anos, desde a minha juventude. Não parece, mas ele é quase da minha idade. Ele é só um pouquinho mais novo que eu. Mas nós nos conhecemos há muitos anos atrás, logo no início da minha caminhada cristã, quando em algumas ocasiões eu preguei na igreja onde ele era membro e depois se tornou pastor dessa igreja. Então aqui está o pastor Manuel, meu querido amigo de longa data. Queria apresentá-lo a vocês. Chega de pé, querido. Essa coisa linda aí, ó. Não parece, mas nós temos quase a mesma idade. Ele parece bem mais velho que eu, mas não repare não, é mais ou menos a mesma idade. Feliz por poder estar aqui. Desculpe. Hoje eu quero tratar de um assunto para você que espera reinar em vida. A vida tem muito mais sentido, sabe, gente, do que levantarmos pela manhã, caminharmos até o território do nosso desenvolvimento profissional, voltarmos para casa, descansarmos para o outro dia. A vida tem muito mais sentido. E Deus promoverá circunstâncias adversas na nossa vida para que esse espírito governante sobre cada um de nós possa se manifestar. Eu estava me lembrando esta semana, e durante muitas vezes essa semana eu me lembrei de uma decisão que Deus tomou. Deus leva o profeta a uma condição de sobrevivência e dará a ele todos os dias água fresca, dará a ele pão fresco e carne fresca para a sua sobrevivência. Era um lugar confortável para aquele profeta. E ele tomou a decisão de ficar acampado naquele lugar confortável. Um dia, Deus tem um projeto muito maior do que aquilo que a gente está vivendo hoje. Se você está vivendo uma situação agradável hoje, eu quero dizer para você que isso não é tudo de Deus para a tua vida. No futuro estará a melhor condição que Deus estabeleceu para nós. Então, tudo que nós estamos vivendo hoje ou vivemos no passado não é tudo que Deus pode fazer na sua vida. Precisa se preparar para aquilo que está de melhor lá no futuro. Aquele homem está confortável naquela situação, bebendo água fresca, o rio correndo, comendo carne fresca. Mas o projeto de Deus era que este homem chegasse a uma cidade chamada Serepta. Mas ele não vai a Serepta, porque o lugar onde ele está é confortável demais. Então, o que Deus faz? Para conduzi-lo a Serepta, Deus vai matar o corvo que traz carne fresca e pão fresco para ele.
E vai fazer mais. Vai fazer secar o rio. Na verdade, nossa vida está debaixo da soberania de Deus. E tudo que Deus fizer na nossa vida, ainda que aparentemente seja trágico, pode ser este o transporte que Deus vai utilizar para promover a sua vida. Deus libera escassez para a vida do profeta, para arrancá-lo da zona de conforto, para tirá-lo daquele sítio de acomodação. Ele não iria para Serepta se continuasse comendo carne fresca, pão fresco e bebendo a água fresquinha. Então Deus tem o controle da nossa vida. Ele sabe que para nós nos movimentarmos rumo ao destino, algumas vezes Ele terá que tomar decisões enérgicas conosco. Como um pai responsável, nem sempre Ele fará cafuné. Às vezes Ele revolverá o nosso ninho para que nós voemos, porque senão a recusa do voo será inevitável da nossa parte. Então, preste atenção, essa noite nós vamos caminhar por um terreno de maturidade, ok? Tem gente aí, vocês não foram embora? Não? Então abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 27. O tema da mensagem de hoje é agenda atrasada. Enquanto você procura, Salmo 27, versículo 3, eu quero dizer para você o seguinte, que eu e você, nós precisamos aprender a lidar com nossas emoções, porque grande parte das nossas vitórias vão depender das nossas emoções organizadas. Repita comigo, emoções organizadas. Você nunca terá sucesso, nunca logrará êxito do lado de fora, se você não for uma pessoa organizada pelo lado de dentro. Se seus mapas não forem muito bem organizados pelo lado de dentro, você terá muita dificuldade de se mover pelo lado de fora. Se sua bússola não estiver muito bem aferida com os mapas que estão dentro de você, quando do lado de fora o território se mover, se você não tiver organizado e muito bem definido pelo lado de dentro, você se perde pelo lado de fora. Não são poucas as pessoas inteligentes, de boa vontade, pessoas que nasceram para a vitória, por causa de alguma emoção descontrolada, elas entram no território da derrota. Então você precisa se tornar uma pessoa organizada interiormente. Quantas pessoas estão se perdendo afetivamente? Porque pelo lado de dentro elas não têm afetos organizados. Estão se apaixonando pelas pessoas erradas. Estão se casando e se unindo a pessoas que não deveriam estar do seu lado. Dando-se afetivamente a pessoas que são verdadeiros equívocos na sua vida. Por causa desta falta de um bussolamento adequado, estão vivendo desbussoladas, desorientadas nas suas relações. Então, ter emoções bem mapeadas pode ser a maior parte da vantagem que você vai levar nas suas negociações, sejam elas no mundo afetivo, no mundo dos negócios, na tua espiritualidade. Precisa ser uma pessoa equilibrada emocionalmente. Amém, querido? Bem, olha o que diz esse texto. Ainda, está aí na sua Bíblia ou ainda? Ainda que um exército inteiro me cerque, eu não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, eu continuarei confiando em Deus. Imagina, temos aqui a declaração de um homem que parece tão diferente da maioria das pessoas que nós conhecemos. Um homem que
pelo lado de dentro parece uma pedra de gelo, porque o que está acontecendo do lado de fora parece não afetá-lo pelo lado de dentro. Eu estou tratando da cabeça e do coração de um rei. Nós estamos examinando os mapas internos de um rei. Este rei está nos dizendo que, ainda que do lado de fora esteja um exército cercando sua casa, seu palácio, pelo lado de dentro, ele tem a segurança de um Deus soberano. Ele não se perde em suas emoções. Ele não se rende à ditadura do pavor. Ele continua mantendo a estabilidade e o medo sob controle, porque ele sabe que acima do exército que lhe cerca, há um Deus que controla cada indivíduo debaixo da terra, ou debaixo na terra. Ele sabe que mesmo que os seus inimigos estejam despedindo sobre ele o maior ataque da sua vida, ele sabe que tem um Deus que usa as circunstâncias para nos promover. Eu me lembro, antes de entrar, eu ainda estou fazendo o meu floreado aqui para entrar na mensagem, mas eu quero fazer com que esta mensagem seja assim, parte da nossa vida. Eu quero trazer você para o dia a dia, para você entender que isso aqui não é um ídolo nosso que nós estamos admirando, é uma realidade que precisa entrar dentro de cada um de nós. Eu me lembro que eu estava dentro da cidade que hoje estou, e nos primeiros 2 anos eu recebi ataques infernais. Sabe o que é ataque infernal? Ataques para me desestabilizar emocionalmente, me desestabilizar espiritualmente. Você imagina que uma vez um pastor veio me visitar e ele disse: bispo, ontem eu passei aqui pela rua com um amigo e disse para esse meu amigo, me dizia o pastor, eu gosto muito de ouvir esse bispo falando. E o meu amigo me disse: rapaz, ele fala direitinho mesmo, só que ele fuma e bebe feito um diabo. Ai. E ele disse: o bispo Renato fuma e bebe. E ele disse: eu vi com esses olhos que a terra de comer. E vai comer mesmo, diabo. E o meu amigo disse: o senhor fuma, bispo? O senhor bebe? Tudo para me desestabilizar, para eu perder a minha calma. E sabe o que eu fiz? Nada. Trabalhei. Sabe o que acontecia? Alguns vinham ver o bispo que fumava e bebia e não voltava mais para a igreja deles. Eles foram minha maior promoção. Um dia, estão concentrados aqui, as crianças não estão te dispersando, né? Se tiver, olha bem aqui dentro dos meus olhos. Olhe bem dentro dos meus olhos. Eu não vou me dispersar, mas eu preciso que você não se disperse. Tudo bem? Um trato feito? Então vamos lá. Um dia, depois de alguns anos, um repórter estava fazendo uma entrevista comigo e disse: bispo Renato, qual é o segredo do sucesso que o senhor tem tido aqui na cidade? Eu disse: eu devo meu sucesso a 2 grupos. No primeiro grupo está Deus e os meus amigos. Deus porque me consola, me conforta, me fortalece quando eu me sinto fraco. Meus amigos, eles me estimulam, oram por mim, intercedem por mim, eles estão sempre me incentivando. Mas tem um outro grupo que eu devo também. Eu devo ao diabo e aos meus inimigos, porque eles falam mal de mim o tempo inteiro. Isso me mantém acordado, aceso, me mantém ativo, me mantém vivo.
Então, querido, até o mal que tentam contra a tua vida, contra o teu caráter, contra a tua índole, pode lhe fazer muito bem se você tiver suas emoções em dia. Se você aprender a lidar com o mal que tentam lhe fazer, isso pode gerar uma grandeza na sua vida maior do que você pode imaginar. Se você entender que estes que tentam arrancar você do sério, se você for aprovado no meio dessa tempestade toda, Deus colocará você num lugar de honra. É o capítulo seguinte da sua vida. Então, ainda que você esteja vivendo a maior tempestade da sua história, mantenha-se firme, estável, entendendo que há um Deus que defende você, há um Deus que promove você, há um Deus que prepara um novo capítulo para a sua vida, e você não pode se comportar como qualquer doidinho. Você não pode se comportar como uma doidinha qualquer, porque o que Deus preparou para você foi terrenos para você governar. Então, não se intimide com a instigação, porque ela faz você crescer. Faz você crescer em paciência, faz você crescer em justiça, faz você crescer em amor, faz você crescer em fé, faz você crescer em humildade. Se você souber lidar com a adversidade, ela pode ser seu melhor treinamento. A adversidade pode ser o terreno de melhor tratamento da sua vida. Os grandes guerreiros não são treinados num fraudário. Hello, baby. Acorda aí. Olha o que eu estou falando para você. Os grandes guerreiros não são treinados num fraudário. É selva. Você quer ser uma guerreira e quer que Deus trate você como uma criança de fraudário? Não, querido. Deus colocará você no meio das tempestades para que você saiba quem é você. Você é exatamente quem você é no meio da tempestade. Se você é um bebê, a tempestade vai revelar quem você é, um bebê. Se você é uma pessoa madura, as tempestades vão mostrar quem você é. Bendita a tempestade que nos revela os segredos de quem nós somos. Foi o deserto que revelou para Israel quem Israel era. Ao passar pelo deserto, Israel passou a conhecer seu coração. Porque o deserto é o lugar que revela quem nós somos. Se você está sendo treinado por Deus para ser um gigante, prepare-se. Porque Deus treina gigantes, prepara gigantes, prepara homens e mulheres. Agora, aguenta o treinamento. Não há promoção sem treinamento. E Deus costuma treinar aqueles que Ele quer promover. Minha pergunta é: você quer promoção na sua vida? Quer ser promovido? Então precisa aprender a suportar o treinamento, que nem sempre é doce. Às vezes é árduo. Às vezes arranca de nós madrugadas. Eu me lembro eu não enxergo muito bem mais. Eu me lembro de quantas madrugadas eu perdi e a sensibilidade aguçada da minha visão para que minha cabeça pudesse aumentar a sua tenda. Então é uma troca no treinamento. Você dá o seu esforço e ganha alguma coisa por causa do treinamento. Então, se você quer crescer na vida, precisa suportar o tempo do treinamento. É um momento de desconforto, sabe, gente? Mas se você suporta o desconforto, se você aprende a lidar com esses desconfortos, saiba que logo, logo, a providência de Deus, a promoção de Deus alcançará a sua vida. Amém? Muito bem. Há pessoas hoje que estão vivendo verdadeiros abortos existenciais por causa de algum impacto, de talvez um luto trágico na sua vida.
no capítulo 37 do livro do Gênesis. É uma história que eu vou contar, você conhece, eu estou te dando a referência. Acontece uma das histórias, assim, shakespearianas da Bíblia. É a história de José. José, ele tinha uma preferência da parte do pai dele, né? De todos os irmãos, José era o cara que tinha a preferência do pai. É sempre meio complicado essa coisa de preferência dentro de casa, né? Sempre gera umas contendas e a gente que é pai precisa ter muito cuidado. Mas José era um cara que preferia, ou era preferido de seu pai, Jacó. Um dia, Jacó manda confeccionar uma túnica colorida, uma bonita túnica, diferenciada, e dá de presente para José. Seus irmãos estavam aborrecidos, vocês conhecem a história, eu posso dar uns saltos aqui, né? Espera aí, se vocês ainda não forem embora. Estão aí, tudo bem. É que eu não ouço barulho, eu não sei se vocês estão ou não estão, né? Posso tirar meu óculos de novo? Não tá, então, pelo menos respira para saber que vocês estão aí, não é não? Não dá um glória a Deus nem nada, não é não? Podia amarrar pelo chifre um glória a Deus e sacrificar aqui de vez em quando. Ou precisamos botar aquela gravata verde de novo. Muito bem. Um dia, os irmãos de José vão conspirar contra ele, você conhece a história. E os caras conspiram, tentam matá-lo, o Rubem intercede, não vamos matar o rapaz e tal, aquela conversa. De repente, eles têm uma ideia. Vamos vender esse cara aqui para os mercadores. Mas eles fazem assim, eles pegam a túnica colorida de José, matam um cabrito, tingem a túnica colorida daquele sangue do cabrito e vão para casa. Porque eles não sabiam mais onde estava José. Não tinham uma satisfação para dar. Mas levaram a túnica para Jacó. Jacó era um experiente pastor de ovelhas. Um homem que sabia muito bem distinguir o sangue de um cabrito de um sangue humano. O cheiro, a textura, é diferente. Eu não sou pastor de ovelhas e posso entender que há uma diferença grotesca, né, entre o cheiro de um sangue humano e o cheiro de um animal. Só que quando José olha para aquela túnica manchada de sangue, os irmãos perguntam assim: tu reconheces esta túnica, papai? É só isso que eles dizem. Jacó pega a túnica, conhece a túnica? Ele pega a túnica do José e diz: é a túnica de meu filho e uma besta fera comeu meu filho. Quem disse para ele que uma besta fera tinha comido o filho dele? Foi seu universo fantasístico. Foi seu mundo imaginário. Ele criou uma história a partir do que viu. Foi impactado pela dor do luto trágico. Não havia acontecido. Ele passa 17 anos da sua vida chorando pela morte de um homem que não morreu. Ao invés de olhar e dizer: rapaz, isso é sangue de cabrito, cadê o menino? Ele olha e o impacto emocional o desorganizou interiormente. E ele vai sofrer por algo que não aconteceu. Um luto de 17 anos, porque quando os meninos vão consolados: papai, não chora. Ele diz: como não chorar? Eu vou morrer, eu vou para a sepultura, encontrar-me com meus pais, porque eu perdi o meu filho amado. Eu vou chorar até morrer. E durante 17 anos, ele sofre uma dor que podia ter sido evitada. Repita comigo, por favor. A dor pode ser inevitável, mas o sofrimento, uma opção. Repeat, please. A dor pode ser inevitável,
Está entendendo o que eu estou te falando? Você não precisa sofrer e carregar para o resto da tua vida a dor que uma vez afetou você. Aquilo que afetou você não pode te desorganizar para o resto da vida. A perda, a tristeza, a falência, a decepção, não podem mover o seu futuro. Aquilo pode gerar uma descarga sobre você, mas você precisa aprender a se organizar, porque se você se desorganizar, você pode sofrer muito mais do que deveria. Há uma palavra moderna para falar de uma reorganização interior rápida, chamada resiliência. Resiliência é a capacidade de ficar de pé rapidamente depois de um golpe fatal. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Eu sou um pregador da ressurreição. Eu amo o impacto da ressurreição sobre a minha vida. Porque eu me lembro de quando Jesus foi sepultado. Ele passa 72 horas no seio da terra. Tempo suficiente para organizar o inferno que estava desorganizado, trazer cativo o cativeiro, conceder dons aos homens e saltar da morte para a vida em 72 horas. Ele ressuscita para que eu e você fôssemos impactados pelo Espírito da ressurreição. Diz São Paulo que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em cada um de nós. Amém. Essa capacidade de se erguer rapidamente está sobre você. Amém. Você não precisa sofrer mais do que o impacto momentâneo daquele sofrimento. Não precisa se arrastar para o resto da sua vida. Há um momento em que você tem que dizer: para! Você não pode suportar o sofrimento como uma tragédia que não tem fim. Pare de perpetuar coisas que devem estar no teu passado. Não traga para o futuro, nem conviva no presente, coisas que devem estar lá no seu passado. Se você foi traída, ou se você foi traído lá no seu passado, não traga essa experiência para o seu novo relacionamento, ou para o seu novo momento. Precisa aprender a negociar isto, ou você vai viver um inferno sobre a face da terra. O Espírito de Deus está sobre nós, a fim de que aqui na terra nós encontremos os nossos ambientes de governo. Você nasceu para governar. Muito bem. Eu acho que agora eu posso começar a pregar. Desculpe minha breve introdução. Deixa eu só me organizar. Mas já chegou a hora de acabar? Nem comecei. 10 para as 9, 9 horas termina, lascou tudo. Não pode. Sou filho único, moro em Jaçanã. Não pode ser. Pascarigudum. Pascarigudum. Eu tenho uma casa para cuidar. Muito bem. Eu encontro no livro de Lucas, capítulo 24, uma história impressionante, que foi marcada pela dor do luto trágico. Imagina, Jerusalém está alvoroçada, porque é crucificado aqueles que conheciam como Jesus, o filho do carpinteiro. Para uns o mestre, para outros o Messias. Ele havia sido crucificado. E 2 discípulos de Jesus, que o viram ser crucificado, estão agora sob o forte impacto da morte de Jesus. Foram violentamente afetados com esta perda. Quantas pessoas não conseguem se levantar por causa de uma afetação tão terrível? A dor do luto trágico pode paralisar você. E eu venho essa noite dizer para você, pelo amor de Deus, não se deixe paralisar pela dor do luto trágico. O luto que produz tragédia, o luto que quebra a expectativa do futuro, que rompe a esperança que nós vínhamos nutrindo.
Imagine, Jesus vinha falando do seu reino, Jesus vinha falando da vida eterna, vinha falando de tantas coisas lindas, e eles construíram um sonho a partir da fala de Jesus. Dentre esta fala havia uma fala. Disse Jesus para seus discípulos que estava dando um sinal para os gregos, que era o sinal do profeta Jonas. Qual era o sinal do profeta Jonas? Lembram? Lembra do profeta Jonas? Peixe. Peixinho. O profeta Jonas passou 3 dias no ventre do peixe. Tudo bem? Vocês já leram isso na Bíblia? Já viram? Eu era criança, vi na revistinha, não é? Jesus disse para eles: eu vou dar um sinal, o sinal do profeta Jonas, ou seja, 3 dias eu vou passar no seio da terra. Jesus havia profetizado, dado a eles a esperança da ressurreição, dito para eles que ressuscitaria ao 3º dia. Mas o golpe é tanto que eles se esqueceram. Sabe, gente, quando a gente tem uma promessa de Deus, você julga que tem uma palavra de Deus na sua vida? Não, se você julga, precisa ser um pouco mais convincente para mim, porque eu não estou acreditando nesse negócio. Me convença, por favor, que você tem uma palavra de Deus na sua vida. Se você tem uma palavra de Deus, uma palavra que você carrega dentro do seu coração, preste atenção no que eu vou te falar, porque é possível que alguma tragédia, alguma situação tente roubar de você a palavra que você tem de Deus. Pode ser que uma escassez, pode ser que uma ausência, pode ser que um cartão de crédito brocado, pode ser que os teus credores, pode ser que o mercado, pode ser que os teus clientes tentem te provar que esta palavra não é verdadeira. E nesse momento você precisa fazer uma opção: ou confia na palavra que saiu da boca de Deus, ou vai chorar. Vai chorar. E é o que eles estão fazendo. Se esqueceram da promessa da ressurreição. E eles estão indo pelo caminho. Estão voltando para casa. Frustrados, decepcionados, se esqueceram de tudo que Jesus havia dito. Só porque Jesus entregou a sua vida por nós. Rapaz, tristeza, né? Pois é. Não vai mais acontecer, não vai. Clopas, o que você me diz? Vocês se lembram de Clopas? Clopas é um desses 2 caras que estão no caminho de Emaús. Clopas era meio tio de Jesus. Clopas era marido de uma irmã de Maria. Então, sabe, eram uns caras, era meio família. Rapaz, eu vi Jesusinho quando nasceu. Eu levei, inclusive, um bonequinho para ele. Clopas, conta a história. Ele crescia, era um homem cheio de graça. E começa a chorar aquela dor que invade o coração daqueles 2 discípulos. E eles não são capazes de se lembrar de mais nada, porque a voz pessimista que toma conta daquele diálogo mostra para nós que a fé deles durava só enquanto a alegria e o gozo da presença física de Jesus estava com eles. Eles haviam perdido a esperança, estavam tristes, até que Jesus entra no cenário. Eles não conseguem perceber. Gente, é incrível como a gente não consegue perceber a provisão de Deus quando a gente está com essa luz, essa voz do luto trágico dialogando com o nosso interior. Jesus está ali andando do lado deles, ressurreto já. E eles estão com a agenda atrasada. E Jesus pergunta: o que está acontecendo? Rapaz, tu não sabes, só tu que não sabes. A gente saiu de Jerusalém, nosso mestre Jesus morreu. Jesus estava do lado deles. E eles estão falando de uma coisa que passou. E Jesus está falando de alguma coisa que está acontecendo. Eles estão tão obliterados, eles não conseguem ver o que está acontecendo naquele momento. A dor é tanta, a tristeza é tanta, que Jesus está ali ressurreto do lado deles e eles não conseguem entender. A provisão está ali, mas eles estão tão atordoados com a dor que estão sentindo, estão tão desorganizados emocionalmente, que eles não conseguem entrar na dimensão daquilo que está acontecendo de novo.
Jesus está dizendo, eu estou aqui, e eles estão com a agenda atrasada. Eles estão apontando para o dia da morte, e Jesus já tinha ressuscitado. Eles não viraram a folha, continuam com a voz da dor. Isaías, no capítulo 53, ele diz assim, vocês precisam considerar as coisas novas, vocês estão olhando para o passado, eu estou fazendo uma coisa nova, está saindo algo novo na vida de vocês, ao invés de vocês olharem para o que está acontecendo, vocês estão olhando para o passado, olha para frente. Muitas vezes, gente, o que está acontecendo é que a gente está com a agenda atrasada. Deus já começou a fazer uma coisa nova e nós ainda estamos chorando por aquilo que passou. Deus já entrou com a provisão e a gente continua chorando a dor daquilo que traumatizou a gente lá no passado. Pelo amor de Deus, o teu Deus é um Deus poderoso, Ele vira a página o tempo inteiro. Olha, quanto mais rápido você se organizar, mais rápido é você entrar na nova dimensão de Deus para a sua vida. Precisa se organizar, precisa se mover por fé e pela palavra. Eles estão se movendo pela dor e não se movendo pela palavra. Estão se movendo pela tragédia que passou, mas não estão se movendo pela promessa. Querido, você tem que decidir, ou se move pela palavra que Deus deu a você, ou vai continuar chorando, só Deus sabe até quando. Sabe quando eles finalmente abrem seus olhos? Quando Jesus parte o pão. Quando Jesus parte o pão, é incrível como o partir do pão é capaz de abrir os olhos dos homens. Jesus parte o pão e seus olhos se abrem e viram para ver. Ele já não está mais ali. E um diz para o outro, não ardia o nosso coração enquanto ele falava. Pode ser que esta noite seu coração esteja ardendo com minhas palavras, mas pelo amor de Deus não volte a dormir. Pega essa palavra que está ardendo no teu coração e identifique, Jesus está falando alguma coisa comigo esta noite. Aprenda a se mover pela palavra e não pela circunstância. Olha, o dia em que nós começamos a crescer, é o dia que nós identificamos assim, o que me move é minha necessidade, ou o que me move é a palavra que sai da boca de Deus. A maioria das pessoas que nós conhecemos se movem por suas necessidades. E toda vez que nós andarmos no nível da nossa necessidade, nós vamos parar quando essa necessidade for frustrada. Jesus está no deserto. Daí a figura de Satanás aparece. Ele tem uma necessidade. Qual era a necessidade de Jesus naquele momento? Depois de 40 dias sem comer e sem beber. Fome. Pois Satanás vai à sua necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade. Qual é a sua? Rapaz, eu fico me imaginando assim, nenhuma mulher pode confiar num marido, num homem que vive por suas necessidades. Porque o dia que a necessidade dele gritar, ele vai trair você. Falei. Igualmente mulheres que vivem por suas necessidades. O dia que sua necessidade gritar, ela em alguma área vai trair você. Porque mulheres e homens que vivem pelas suas necessidades não são confiáveis. Porque tem um preço. Não tem valor, tem preço. Homens e mulheres que vivem por suas necessidades, eles não têm valor, eles têm preço. A necessidade gritou, seja na área que for, se rende às necessidades que tem. Sejam elas quais forem. Cada área da sua vida tem um preço. Porque não tem valor. Quando você não tem valor, você tem preço. Não é um trocadilho não, está entendendo, não é o valor filosófico do que eu estou falando? Jesus está lá. Satanás vai na sua necessidade. Tu és filho de Deus? Transforme essas pedras em pães. E nós vamos crer em você. Minha pergunta é, Jesus podia transformar pedra em pães? Não. Ele tinha poder para isso, mas não podia fazer. Ele tinha poder para transformar pedra em pão, mas não podia fazer. Porque ali estava em jogo mais do que transformar pedra em pão, mais do que criar uma padaria.
O que estava em jogo ali era o nosso destino. E quando se tem um valor, esse valor não é prostituído pela necessidade. Daí Jesus, voltando para Satanás, diz para ele: um homem não vive só de pão, mas de toda que procede. Já falei para vocês sobre a palavra vocação? Nunca trabalhamos essa palavra aqui? Então vamos lá. 5 minutinhos podem me dar para eu terminar? São 21 horas, 5 minutinhos. Por favor, me ajude. Levante sua mão, se você pode me dar 5 minutos. Basta, vamos contabilizar. 5, 10, 15, 20. Tem mais 1 hora, então... Obrigado pela generosidade de vocês. Vocês são muito generosos. Mas vamos lá. Eu não vou usar esse tempo todo. Leia comigo a palavra vocação. Ela vem do latim. No latim, esta palavra é vocatio. 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 Voca. Lembra de alguma coisa? Voca. Vogal. Né? Vocabulário. Vocalização. Vem de voz. Vocação é mais do que um pendor profissional. Vocação é uma voz de fora que comanda seu destino. Eu poderia, sem escorregar na minha análise, de que vocatio é uma voz que saiu de Deus que comanda a sua vida. Vê se não tem sentido o que Jesus está dizendo. Um homem não vive só de pão, necessidade. Necessidade, pão, necessidade. Um homem vive de toda voca que procede da boca de Deus. O que Jesus está fazendo é levantando o padrão da vida. Jesus está dizendo que a vida não pode ser vivida na pequenez da nossa necessidade. Nossa necessidade humana... Vixe, rapaz, acho que é o diabo do meu telefone. Sai, Satanás. É ele. É o despertador, desculpe. Foi por isso que ele não despertou hoje de manhã, ó. Ao invés de botar aí das 9, eu botei 21. Filho, sou igual o governador do Maranhão, que só começa a trabalhar a partir das 9. Não, hoje foi assim, mas eu acordei antes. Mas só comecei a trabalhar às 9. Não, a gente estuda para isso, não é não? A gente estuda para isso. Ora. Eu ainda vou começar a trabalhar meio-dia. Eu estou estudando para isso. Brincadeira. Cara, viver pela necessidade é muito reducionista. Ei. Jesus disse que viver pela necessidade é viver na mão de Mamon. Me levantar todo dia só para pagar a conta é muito reducionista. Me levantar todo dia de manhã só porque tem um cartão de crédito que eu tenho que zerar no final do mês. Só porque eu tenho que levar uma bolsa de compra para casa, só porque eu tenho que comprar uma roupa nova, cara, isso é reduzir muito o teu ser. Você foi criado para viver muito acima das tuas necessidades. A tua vida tem muito mais sentido do que comer, beber, descomer, desbeber, vestir ou não vestir. A tua vida é maior do que o teu corpo e as necessidades que ele tem. Deus colocou propósito na tua vida. A tua vida é maior do que tudo isso. E quando eu me rendo aos caprichos e à ditadura do ter, eu anulo o poder do ser. Aí eu reduzo a minha vida. E Jesus diz: não, um homem não vive só de pão, Satanás miserável. Um homem vive pela palavra que sai da boca de Deus. Disso viverá o homem. E o que saiu da boca de Deus? Da boca de Deus nasceu um comando para a sua vida. Dentro de você tem um tesouro.
Há riqueza dentro de você. E enquanto você vive por suas necessidades, você não faz demanda no tesouro. Porque o tesouro não está no nível da nossa necessidade. O tesouro está na produção da minha vida. Pode ser que o teu tesouro não te traga muita rentabilidade, mas o teu tesouro libertará vidas. O teu tesouro mudará destinos. O teu tesouro quebrará cadeias. Aquilo que Deus colocou dentro de você, colocou para você ser um libertador sobre a face da terra. Então, ao invés de olhar a cifra, olhe pela palavra que saiu da boca de Deus para a tua vida. Quando eu pensei na minha vocação, eu não podia pensar em dinheiro ao mesmo tempo, porque era reduzir muito minha vida. Eu ia viver pelo mercado. A minha raridade ia para o espaço. Eu seria tão medíocre quanto a maioria das pessoas que nós conhecemos, que vivem na média, que vivem baseado em quanto vão lhe pagar no final do mês. Queridos, sempre vão pagar muito menos do que você vale. Agora, quando você vive pela palavra que saiu da boca de Deus, meu irmão, você muda o rumo da história. Vou lembrar para você as palavras de Charles Chaplin. Chaplin escreveu, ou falando sobre si, ele dizia assim, que ele era uma criança. Você sabe que Chaplin era descendente de judeus? Seus pais morreram, eles foram para o orfanato, ele e seu irmão. E ele disse que ele era mais velho, e ainda no orfanato, de noite, ele saía, e andando pela rua para catar lixo, quem sabe um pedaço de um sanduíche, quem sabe um pedaço de carne, quem sabe alguma coisa para comer, e revirando o lixo, para levar um pouco de alguma coisa para seu irmão que estava no orfanato com muita fome, ele disse que virava o lixo, e naquele momento ele pensava, eu sou o ator mais importante do mundo. Ele disse, eu acreditava e precisava continuar acreditando, porque eu estava virando o lixo, tirando os restos de comida para comer, mas eu precisava acreditar nesta palavra que movia e governava a minha vida. No que você pensa quando você está passando? O que é que está comandando os teus pensamentos quando você está passando pelo seu momento de escassez? Isso conduz você ao futuro. Isso muda a sua vida. Naquilo que você está ocupando o seu pensamento quando você está passando, querido, eu sei o que é passar por escassez. Eu não estou falando como um academicista. Eu estou falando de quem é humano e que sente na pele a dor e as necessidades. Eu sei o que é passar necessidade, mas eu sei o que é dizer não para a necessidade e priorizar a palavra que sai da boca de Deus. Muda destino. Então, pelo amor de Deus, a dialética, o discurso, a palavra convincente do Espírito de Deus com o teu espírito, os segredos que você ouviu de Deus, se você não ouviu, pelo amor de Deus, seja uma pessoa íntima de Deus, tenha intimidade com Deus. Deus conta seus segredos para os íntimos. É como nós, eu não conto meus segredos para qualquer um, né? Minha mulher ouve meus segredos toda noite. Dos meus segredos para ela. Temos intimidade, somos um só. Quando você se torna íntimo de Deus, não um religioso, que tem o protocolo da oração, você nunca será íntimo de Deus com essa história de amantíssimo Deus e eterno Pai que está no céu. Isso é um protocolo, né? Eu, quando chego na casa da minha mãe, eu estou hospedado na casa da minha mãe quando eu estou no Rio, eu não chego para ela e diz, amantíssima mãe, eterna mãe que está na terra, posso deitar-me no teu colo? Eu me jogo no colo dela. Intimidade. Você precisa ter intimidade com Deus.
Às vezes é muito protocolo para chegar na presença do rei. Rei, o rei entrou dentro de você. O mesmo Deus que está no seu tronão lá, está dentro de você. Você tem a presença de Deus dentro de você. Fale com Ele. Diga para Ele: eu estou com fome, Jesus, mas eu não vou entrar nessa loucura de tentar transformar a pedra em pão. Tua vocação está acima da tua necessidade. Às vezes a gente tem uma necessidade de ir embora, mas não vá por causa da sua vocação. Tem uma vontade de mandar todo mundo embora, mas não mande por causa da sua vocação. Tem vontade de chutar canelas e acertar testas, mas não faça por causa da sua vocação. Você é maior do que o que você está passando. Você é superior à dor que você sente. A necessidade que comanda teu corpo é menor do que a glória que acompanha teu espírito. Deus transformou você num tabernáculo terrestre para ser cheio dele. São Paulo dizia que, sendo ele rico, tornou-se pobre, para que por meio de sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Esse assunto é supramonetário. Paulo está falando de dinheiro. Está falando de que a natureza dele, rica, sendo Deus, tornou-se homem, para que nós, homens, pudéssemos ter acesso à riqueza da divindade. O que ele fez? Ele criou uma ponte de conexão entre seu espírito e o nosso espírito. Ele empobreceu-se na sua natureza, para que nós nos enriquecêssemos na natureza dele. A divina semente mora dentro de você. Você carrega Deus todo dia na sua vida para onde você vai. Então precisa se comportar como quem carrega Deus dentro de si. O andor que Deus escolheu para lhe carregar é você. Você é o andor onde Deus habita. Você conduz Deus na romaria do dia a dia, na caminhada, na procissão do todo dia. Ele mora dentro de você. Você vai para a fábrica com Ele. Você vai para o mercado com Ele. E quando você vai com Ele, as coisas começam a acontecer. Eu estava com a Sara, minha filha, ela era adolescente. E nós entramos dentro do mercado. E claro, o andor que nós somos, Deus estava dentro dele. Aí, eu estava conversando com ela, porque a gente precisa fazer Deus prático na vida dos filhos da gente, né? Eles precisam saber como é que Deus se move. Estava eu fazendo compra, e quando eu fui pagar a conta, a moça do caixa olhou para mim e disse: hoje é sexta-feira, moço, dia de acender uma velinha. Eu disse: opa, que maravilha, né? Ela, na luz dessa vela que sua vida vai ser iluminada, moça. Aí ela fez assim. Entortou. Eu disse: meu amor, olha que coisa louca. É andar na luz da vela que essa mulher acende sexta-feira, 13. Agora, deixa eu te mostrar como é que a luz que está em nós se comporta. Olha para mim, meu amor. Falei para minha filha: olha para mim, meu amor. E falei bem baixinho assim: bichão, você não pode fazer com que essa moça seja demitida. O gerente dela está bem ali na frente da gente. Você vai sair dela agora, sem fazer escândalo, sem fazer estardalhaço. Em nome de Jesus Cristo, ao meu sopro, sai. Quem sou eu? Onde estou? O que aconteceu? Eu falei: a vela, filha. A vela da sexta-feira. Eu disse: moço, o que aconteceu? Eu falei: Satanás, filha, na vela de sexta-feira que tu vai acender. Ela começou a chorar. Eu disse: não faça escândalo, meu amor, seu gerente está bem ali.
Falei, tu não quer confessar Jesus como Senhor da sua vida? Eu disse, eu quero. Eu quero. Aí eu falei, viu, meu amor? Como esse andor é poderoso, Deus escolheu você como seu andor. O Espírito de Deus habita dentro de você, pronto para mudar circunstâncias adversas. Não se intimide na dor do luto trágico. Há um futuro esperando por você. Jesus ressuscitou. E o problema que você vem passando por ele, logo ali já está resolvido. Não se desespere. Você está debaixo de uma palavra poderosa de Deus. Viva pela palavra e bota a circunstância no seu devido lugar. Não seja uma agenda atrasada. Deus já começou a fazer alguma... Tu não desconfia, não? Que Deus já começou a fazer alguma coisa na sua vida? Cara, abre teu olho, pelo amor de Deus, começa a ver. Ei, o sol está brilhando. Deus já começou a fazer. E você continua chorando, para de chorar. Né? Terapia pitbull, para de chorar. Levanta a sua cabeça e começa a ver o que Deus já tem preparado para você. Ei, tem tendências novas entrando nessa cidade. Tem clientes novos aparecendo. Você fica chorando, não consegue nem ver. Fica reclamando, não consegue nem criar. Como é que vai criar com a cabeça dessa? Para baixo, oprimida. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, dizia o poeta. Eu quero abençoar a sua vida essa noite. Dizer, pelo amor de Deus, o melhor está logo ali. Canaã não tem que levar 40 anos. Canaã é logo ali. Não precisa fazer com que o deserto se perpetue na sua vida. Há um tempo novo. Há códigos novos surgindo diante dos teus olhos. Se organize por dentro. Se organize por dentro. Eu vou parar de sofrer. Tome essa decisão. A dor passou. Não perpetue seu sofrimento. Para com ele agora. Você vai se tornar mais criativo, mais amoroso. Vai ter mais coragem para caminhar. Ou você se esqueceu que tem uma palavra de Deus comandando sua vida. Se você não se esqueceu, esta é a noite para você se realinhar. Deixar de caminhar pensando na necessidade e passar a caminhar pensando que você é uma solução para ele. Deus colocou você como solução dentro dessa cidade. Você não é um problema para a sua igreja, você não é um problema para a sua cidade, você é uma solução de Deus para a sua família, para a sua empresa, para os seus amigos, para a sua cidade. O prefeito nem sabe, mas você é uma solução para a economia dessa cidade. Você muda coisas por causa da presença de Deus na sua vida. Você chega e as coisas têm que mudar por causa de você. Mas se você entra na mesma frequência da dor, como é que você vai mudar isso? Respira fundo. Espírito de Deus. E eu não vou subestimar ninguém. Mas alguns dos meus amigos entenderam com clareza aquilo que o Senhor trouxe para nós esta noite. Eu sei que realidades vão ser mudadas a partir desta noite. Eu sei que os meus amigos vão olhar para a sua agenda com outros olhos essa noite. Eles não vão sofrer a dor que passou. Vão se levantar para protagonizar um novo tempo. Eu sei que alguns essa noite vão sair daqui como um foguete, abastecidos, prontos para voar. Esta noite, querido Deus, foi um encontro para alinhamento das nossas agendas. Eu dou ordem no Espírito de Deus, para que o Espírito de meus irmãos entrem na frequência
se alinhem, se ajustem ao comando do Espírito de Deus sobre seu destino. Que esta noite sejam lembrados da palavra que tu liberaste há um tempo atrás, quando ainda não havia escuridão, quando o sol ainda brilhava muito. Naquele tempo tu liberastes uma palavra, que porque escureceu, teu servo não se lembra mais. Tua serva está distraída, só porque o sol deixou de brilhar. Meu comando esta noite é: creia, enquanto está escuro, naquilo que Deus disse a você em plena luz. Quando o sol brilhava, aquela palavra que saiu dos lábios de Deus para o seu espírito, creia nessa palavra. A promessa de Deus não tem prazo de validade. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Cada palavra que saiu dos lábios de Deus terá prioridade absoluta sobre a face da terra. Você está debaixo de um Deus que do caos trouxe à existência as coisas que agora vemos. Portanto, em nome de Jesus, receba em seu espírito força para continuar, e uma memória privilegiada, para que seu pensamento seja ocupado por tudo que é justo, por tudo que é reto, por tudo que é de boa fama, por tudo que é construtivo. Que a tua mente seja possuída pela palavra que saiu da boca de Deus para a tua vida. Receba esta noite, junto com a sua lembrança, o poder para realizar. Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus gere em você a expectativa de um novo tempo. Que acenda dentro de você a expectativa que sumiu, o desejo de chegar que escapuliu da sua vida. Receba em teu espírito a palavra criativa de Deus, que ela gere um novo tempo em tua vida. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus lhe sacuda essa noite, lhe mova essa noite, e que seus olhos se abram no partir do pão desta palavra. Que no partir do pão desta palavra seus olhos se abram e você se lembre: como meu espírito, como meu coração ardia essa noite enquanto Jesus falava. Jesus falava e meu coração se aquecia. Agora eu sei, Jesus estava comigo nessa reunião. Jesus estava comigo nesse encontro essa noite, porque meu coração ficou quente novamente. Meu espírito se aqueceu com a palavra que saiu do trono de Deus. Receba. Repita comigo: eu recebo por fé a profecia desta palavra. A palavra iluminou a escuridão do meu momento, iluminou os olhos do meu espírito. Eu posso ver, eu posso enxergar novamente, e aquela palavra, eu me lembro, ela vai se cumprir.